Olá pessoal, bom dia. O tema deste vídeo é no tempo certo. Veja, há um dito popular que diz: tudo tem o tempo certo para acontecer. Então, olha, para algumas pessoas isso é válido, né? Às vezes a pessoa quer desenvolver algum projeto, mas as circunstâncias da vida naquele momento não permitem. Pode acontecer das circunstâncias favoráveis nunca se apresentarem na vida de uma pessoa. Eu tive que esperar mais de 30 anos para poder chegar até os dias atuais e conseguir postar vídeos sobre projeciologia e conscienciologia na internet. Eu tentei, por iniciativa própria, desenvolver algo no final dos anos 80, mas as minhas condições pessoais e familiares não eram favoráveis na época e também a projeciologia, que estava bem no início, não apresentava condições apropriadas para que alguém pudesse desenvolver algum projeto de desenvolvimento parapsíquico. Então, olha, quanto à projeciologia, no final dos anos 80 e início dos anos 90, o professor Valdo Vieira compareceu ao Instituto Internacional de Projeciologia de São Paulo, na filial de São Paulo, uma vez por mês para palestra no domingo. Num desses dias, uma voluntária foi conversar com ele e o mesmo se afastava dela, tentando evitar que um problema muito sério no chakra coronário da moça o atingisse. Então, eu estava bem perto e presenciei o fato. Então, veja bem, eu quero só explicar um pouquinho melhor esse detalhe. Então, olha, por aquela época, assim, no final dos anos 80, início dos anos 90, a projeciologia estava bem no começo, assim, e o professor Valdo Vieira, que é o propositor da projeciologia, da conscienciologia, ele comparecia uma vez por mês, aos domingos, assim, para a palestra, que tinha no período da tarde. Então, olha, havia já a questão do voluntariado, dos voluntários, assim, Então, uma das moças que era voluntária, que dava aula, era professora, dava aula, foi conversar com ele, eu estava relativamente perto, e ele se afastava, assim, tentando evitar ela, assim, porque ela tinha algum problema muito sério, assim, no chakra coronário, e ele tentava se afastar, assim, Entende? Eu acredito que naquele momento algum amparador, assim, ajudou, assim, deu uma segurada lá, porque ele conseguiu conversar com a moça, mas ele procurava se afastar, assim, dela, assim, Eu estava próximo, eu via, assim, Então, olha, por aí você veja a qualidade dos voluntários do Instituto Internacional de Projeciologia naquela época. Então era muito difícil, então não dava para desenvolver algum projeto assim, nesse sentido naquela época, não tinha condições. Então, olha, há pessoas que nunca conseguem dar início a um projeto pessoal, pois não conseguem superar as dificuldades da vida. Então, olha, muitas vezes a pessoa tem que esperar o tempo passar, que nem foi o meu caso, assim. Eu tive que esperar muito tempo, décadas, assim. Você tem que esperar, porque está muito complicado, Então, às vezes você tem um projeto em mente, tem condições de elaborar um projeto assim, mas você tem que deixar o tempo passar. Porque naquele momento, assim, não há condições. Então, olha, veja bem, se for alguma coisa relacionada com espiritualidade, assim, conscienciologia, projeciologia, é muito mais difícil ainda, muito mais difícil, tá certo? Para você progredir, avançar, assim, tá certo? Agora veja bem, a partir do momento que você consegue, assim que nem eu estou conseguindo postar esses vídeos na internet, mas é muito difícil manter a regularidade, assim, aquela constância, tá certo? Vão surgindo empecilhos, assim, enfim. E imprevistos diversos, assim, tal, Tá certo? Agora, que nem no meu caso aqui, a gente tem que assim, ter bastante objetividade, E, assim, tenacidade, Procura se esforçar no sentido de progredir, já que a gente sabe que realmente vai aparecer obstáculos, Então, olha, interprisões. Então, olha, a minha vida foi uma sucessão de libertações e superações, Não só por causa das interprisões grupo kármicas em geral,
Mas as pessoas, assim, com quem a gente convive, elas tendem a escravizar, assim, já é uma tendência natural, assim, dos outros querer escravizar as pessoas, assim, e impedir as iniciativas, assim, se você pensa em elaborar um projeto, alguma coisa, né, assim, os outros tentam tolher aquela iniciativa sua, impedir, né, que você progrida ou desenvolva o seu projeto, né. Isso já é uma tendência natural das pessoas, né. Quando nós tentamos nos inserir em algum empreendimento, há muita competição, que na projeciologia naquela época, né, ou na conscienciologia, assim, é natural, um determinado tipo de empreendimento assim, haver muita competição entre as pessoas, né. Então é comum, devido à idade, né, por causa da idade, assim, né, as pessoas quererem se sobressair perante os demais. É um anseio natural querer ser líder, né, impactar, né, ocupar uma posição de destaque, tá certo? Então isso é uma coisa muito comum. As pessoas quererem se sobressair, assim, numa situação como essa, assim, um empreendimento, ou assim, né? Tá certo? Querer ser líder, ou, enfim, se destacar, assim, perante os demais e tal, né? Então são situações que ocorrem mesmo, né? Então, olha, felizmente para mim, essas situações hoje, né, não tem mais razão de ser, né? Não tem nada a ver, né? Pois hoje eu posso conseguir muitos dados através da internet, sem precisar passar pelo desgaste de ter que conviver com pessoas que querem se sobressair a qualquer custo. Além do mais, eu já vivenciei, né, muitas experiências parapsíquicas, o que me dá certa tranquilidade. Então, olha, hoje eu estou tranquilo porque eu já vivenciei muitas coisas, assim, em termos de parapsiquismo, assim, muitas coisas. Então, hoje eu estou tranquilo. Mas, quando você convive no meio assim, os outros ficam relatando as experiências, assim, quando você é novo, é jovem, assim, 25, 30 anos, assim, você fica ouvindo assim, o relato dos outros, assim, e é difícil realmente, assim, para alguém ter tranquilidade e se conduzindo no meio daquilo, mas eu já passei por tudo isso, né? Então hoje para mim é um momento bom para mim realmente estar postando vídeos e discorrendo sobre o assunto exatamente agora, por isso que o tema desse vídeo é no tempo certo, tá certo? Então as energias já estão relativamente assentadas, assim e tal, né? E muitas águas já rolaram, né? Tá certo? Então hoje em dia, quando se fala em conscienciologia e projeciologia, tem um material muito grande na internet à disposição, assim, além de livros e tudo mais, assim, tá certo? Então no início, quando a gente está começando, realmente é muito desgastante, porque a gente não consegue, assim, desenvolver um projeto assim de maneira apropriada, mas hoje é diferente, né? Tá certo? Então eu tive que esperar muito tempo assim para poder estar hoje postando esses vídeos assim, né? Tá certo? Digamos assim, é uma forma que eu encontrei, né, de poder dar o meu recado. Tá certo? A internet é bom por causa disso, né? Olha, lá no íntimo de muitas pessoas, assim, existe a ideia da reencarnação. Porque veja, olha, um dos ditados que existem por aí assim, ó, fulano mostrou a que veio. Então as pessoas usam essa expressão assim, não, olha, agora fulano mostrou a que veio, né? Tá certo? Então lá no fundo as pessoas têm essa ideia da reencarnação, muitas pessoas assim, né? Então, olha, a minha vida melhorou muito, mas ainda está longe daquilo que eu julgo como sendo uma vida ideal, né? Para mim, assim, sempre foi muito difícil, né? E qualquer avanço, né, por mínimo que seja, já é surpreendente, tá certo? Então, qualquer coisinha assim que eu avance, assim, para mim já é excelente, assim, né? Porque para mim sempre foi tudo muito difícil, né? Tá certo? Então, ter essa oportunidade de estar postando meus vídeos na internet, para mim é surpreendente. É muito bom, né? Positivo, né? Tá certo? Então, bom dia a todos.